Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de muita alegria nessa noite estarmos aqui reunidos para estarmos meditando na Santa Palavra de Deus. Quero convidar os amados para meditar na Palavra de Deus comigo no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 19, 20 e 21. Todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de andar. Versículo 20. Deste o teu bom espírito para os ensinar, maná, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Então o tema dessa meditação é a providência de Deus. Interessante que não tinha farmácia, mas mesmo assim Deus estava cuidando da saúde do povo. Não tinha um pronto-socorro, mas Deus era o seu médico. Não tinha um açougue, mas Deus providenciava carne. Não tinha um supermercado, mas Deus providenciava o alimento. O versículo começa dizendo assim, versículo 20, começa dizendo assim: e deste o teu bom espírito para os ensinar. O ensino do Espírito Santo, versículo 20. Êxodo, capítulo 33, versículo 11 a 14, Moisés está rogando a presença de Deus com ele. Ele disse: eu quero a tua presença. Não basta a presença de um anjo. Apesar de um anjo ser enviado de Deus, Moisés queria a presença dele e não um anjo. Joel, capítulo 2, versículo 28, é uma mensagem profética do Antigo Testamento que teve o cumprimento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. O Espírito Santo nos muda. 1 Samuel capítulo 10, esse capítulo é maravilhoso. Saul, que logo mais iria ser rei, foi o que Deus designou a pedido do povo. O povo pediu um rei, e Deus olhou para Saul e disse: eu vou querer esse. Eu creio que um propósito de Deus, as jumentas de Quis, o pai de Saul, perdeu, e ele saiu com o seu servo para buscar a jumenta. 3 dias em busca e não encontrou, mas aí o rapaz teve uma ideia, advinda do Espírito Santo, que eles fossem até a casa do profeta Samuel. E quando eles vão lá, o profeta Samuel disse: olha, eu tenho de Deus um recado para ti. As jumentas que vocês estão procurando, não precisa mais se preocupar, pois já foi encontrada. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou profetizar, eu vou te ungir, e o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, e te mudarás em outro homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 6. O Espírito Santo nos reveste. Juízes capítulo 6, versículo 34. Como Gideão foi revestido de Deus e a coisa mudou. Lucas capítulo 49, só tem 24 capítulos, né? Lucas capítulo 24, versículo 49, disse que, o 48 diz assim: dessas coisas vós mesmos sois testemunho. Eis que sobre vós, 49, eis que sobre vós derramarei da promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo nos capacita a pregar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ô glória. E ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos consola. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo habita em nós,
ele diz assim no versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo nos ensina. João capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo ia nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus tinha dito. Foi Cristo quem nos mandou. João capítulo 16, versículo 7, diz que todavia digo-vos a verdade, que vos convenha que eu vá, porque se eu não for, disse Jesus, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém? É ele quem convence. João 16, 8. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 9. Do pecado porque não crê em mim. João 16, 10. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. João 16, 11. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João 16, versículo 13. Traz o amor de Deus em nós. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança, versículo 5, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo dá-nos força para vencer. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, olha só o Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo testifica. Romanos capítulo 8, versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o vosso Espírito que sois filhos de Deus. O Espírito Santo nos concede fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito Santo batiza. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa que estava assentada. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 19, versículo 6, diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é confortador ter um companheiro desse? Aleluia. Então, a segunda coisa que a gente vê nesse texto, do versículo 20, o teu maná não retiraste da sua boca. O maná vinha com chuva, disse Êxodo, capítulo 16, versículo 4, é chamado de trigo do céu. Salmo, capítulo 78, não tem capítulo, né? Salmo não tem capítulo. Então é número. Salmos, número 78, versículo 24 ao versículo 32. A mão do Senhor está estendida. Quando Deus falou que ia mandar carne para o povo, olha, não era pouca carne não. Disse que ia mandar a carne até sair pelo nariz. Pensei, era para encher tanta barriga que ia sair pelo nariz. E Moisés agora questiona com Deus. O Senhor prometeu isso que não ia ser por 10 dias nem 20 dias, mas 30 dias do mês.
Aí Deus diz assim no capítulo 11, versículo 30, versículo 23 do livro de Números, Deus disse: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora tu verás se a minha palavra te acontecerá ou não. O Salmo 105, versículo 40, diz que eles oraram, e ele fez vir cordonizes e saciou com pão do céu. Mateus capítulo 4, versículo 11, Jesus dá uma lição sobre isso. E Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9, disse: não me dê nem a riqueza nem a pobreza, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a riqueza nem a pobreza, para que enriquecendo, opa, estou cheio de dinheiro, não te negues dizendo: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar e lançar a mão do nome de Deus. Salmo 37, versículo 25, o salmista Davi diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí, nesse sentido espiritual, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz que comeram todos de um mesmo manjar espiritual. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Você vai conferir isso em João capítulo 6, versículo 31 ao versículo 35. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apesar de Deus providenciar o pão para nós, a gente precisa ter uma sede, não apenas pelo pão. E Jesus disse em João: não pelo pão, trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. O terceiro item que Deus providencia para a nossa vida, veja bem que o escritor está dizendo assim que a primeira coisa que ele dá é o Espírito Santo. Depois que ele dá o Espírito Santo, aí ele vem e dá comida, e agora ele dá também água. E água lhes deste na sua sede, versículo 20. Êxodo, capítulo 17, versículo 6, fala sobre isso. E sobre essa rocha que Moisés deveria falar a ela, mas Moisés, tão irado, feriu a rocha e por isso perdeu a bênção. A rocha saiu água, o povo foi saciado, porém Moisés não entrou em Canaã, porque não fez do jeito que Deus mandou. Porém, Salmo 105, versículo 41 e 42, eu quero ler com você. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Então, tudo que Deus faz é baseando na sua palavra. Como ele tinha feito um compromisso com Abraão, então ele cumpre isso. É interessante que Abraão, ele gera um filho por ideia de Sarai com a sua serva Agar. Mas chega um dia que é necessário mandar esse servo embora, mandar esse filho embora, mandar esse Ismael embora, esse projeto carnal embora. Porém, era uma vida. Ismael não pediu para ver o mundo, mas foi expulso. E levando a água secou. E a mulher, a mãe de Ismael, deixou ele lá para morrer de sede e foi para longe para não contemplar essa cena tão terrível. Mas quando ela foi, o anjo de Deus apareceu para ela e disse: volta lá, porque eu ouvi a voz do menino. O texto de Gênesis 21 diz que Deus abriu-lhe os olhos e eles viram um poço de água. Essa água aqui é no sentido espiritual. No capítulo de número... ela tanto veio física, foi algo física mesmo, mas ela representava Jesus. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 4, disse que beberam todos de uma mesma água espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Jesus fala da água viva em João capítulo 4 e o versículo 14, e no capítulo 7, versículo 37 ao 39. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre a água
que regenera, que simboliza a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida, que você fique nessa mentalidade. Deus é maravilhoso. Ele providencia o Espírito Santo para os que o servem. Deus providencia comida e Deus providencia água. Se você ainda não é inscrito aí no canal PB Eufrásio Bonfim, inscreva aí e esteja sempre assistindo às nossas mensagens, que Deus sempre tem uma mensagem nova para o seu coração. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.